Família brasileira. Atualmente, os custos do inventário podem levar até 40% do patrimônio construído, onerando sobremaneira os seus herdeiros. Essa situação se arrasta, além de se somar a questão do tempo e dos conflitos que normalmente surgem num processo longo e demorado de inventário. Ocorre que, com a reforma tributária, que já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados e recentemente acaba de ser aprovada no Senado, esse custo aumentará ainda mais. Hoje, esse ônus chega até algo em torno de 40%. Imagine só, você trabalha arduamente, conquista dia e noite na intenção de legar para seus filhos, porém, o que ocorre quando você não está mais aqui é o que? Esse patrimônio todo construído restará apenas 60% dentro do contexto atual. A partir da sanção dessa reforma tributária, que é aprovada no Senado, voltou agora para a Câmara dos Deputados, este ônus deverá elevar-se ainda mais. Isto porque um dos itens da reforma diz respeito exatamente ao ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Hoje, ele tem uma disciplina que limita a 8%. Porém, cada estado pode fixar o seu percentual de acordo com o seu interesse. Rio de Janeiro, 8%, São Paulo, 4%, Minas Gerais, 5%, o estado do Amazonas, 2%. Isso aí permitia, inclusive, ao contribuinte a alternativa de busca de um domicílio diferenciado, por exemplo, no caso Amazonas, e com isso obter uma grande diferença tributária, podendo fazer doações com um custo de TCMD em torno de 2%. O aspecto fundamental de modificação inserido na reforma tributária diz respeito exatamente a esses dois aspectos. Por exemplo, a tributação passará a ser de 8% em toda a União e acabando com o domicílio diferenciado, além de inserir a cobrança de tributos em doações no exterior, o que não existia. Toda essa situação, já com respeito ao inventário, mas também onerando sobremaneira o processo de sucessão, inequivocamente conduzirá a família brasileira à opção mais inteligente. Só que essa opção mais inteligente de fazer o planejamento patrimonial familiar através de uma holding familiar e com isso obter enormes ganhos tributários, ou seja, sobretudo a preservação do patrimônio seu para seus filhos,
a alternativa única, singular e inteligente é, sem sombra de dúvida, a holding familiar. Esta é uma decisão, primeiramente uma análise, depois uma decisão, que você, patriarca, você matriarca, deve procurar se debruçar e decidir de uma forma rápida, não procrastinatória. Por quê? Porque a velocidade com que esta reforma está tramitando, certamente ela será sancionada o quanto antes. E a partir do momento em que for sancionada, certamente você, família brasileira, ficará sujeito a todas essas elevações tributárias. Não é justo, não é razoável. Se você pode, se você quer, você tem como se defender, você tem como buscar o caminho legal para um planejamento patrimonial familiar inteligente, consistente, dotado, sobretudo, de eficiência tributária e celeridade. Esta é uma situação que você pode decidir e, com isso, preservar para aqueles a quem você ama, para aqueles a quem você tanto quis proteger em vida, fazer essa preservação também para o futuro. É simples, é fácil e é possível. Além de tudo, legal. Não há nenhuma coisa, nada de irregular nisso. Com a sucessão feita através do planejamento patrimonial familiar, você poderá obter ganhos, sobretudo na integralização desse teu patrimônio numa pessoa jurídica. Pense nisso, reflita nisso, decida por isso.